Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa de oração e estudo que nos abre as portas diariamente, nos trazendo consolo e conforto espiritual. E há muito esta casa foi preparada pelos mentores amigos para nos receber. E tenhamos a certeza que todos, logo ao entrarem, já estão sendo assistidos e cuidados conforme as nossas necessidades. Meus amigos, entre o bem e o mal, ensina os espíritos superiores que só o bem é eterno, porque é a essência de Deus, e que tudo que nos cerca é regido por leis nas quais revelam sabedoria e bondade. E nesse momento peço aos mentores espirituais da casa que nos envolva com muito carinho, nos tranquilizando, nos harmonizando, para podermos compreender toda a lição de hoje. E agora, para usufruirmos melhor do tratamento e do estudo, convido a todos a fecharem seus olhos apenas para uma melhor concentração, para uma prece. Querido Jesus, estamos novamente reunidos para aprender e compartilhar seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Que possamos nesse momento concentrar nossas mentes nesse aprendizado, que ele possa nos tocar profundamente, para que possamos começar ou reforçar nossa reforma íntima e assim sermos um pouco melhores e plenos de amor. E com as mentes e os corações serenos, e com o ambiente já preparado, damos por iniciado a nossa reunião de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. O tema da palestra de hoje é Duração das Penas Futuras, extraída do Livro dos Espíritos, das questões 1003 a 1009. Quem fará por nós a palestra será nosso companheiro Antônio Carlos. Antônio, que você seja muito feliz em sua palestra. Obrigado. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. Doutrina que nos consola, nos fortalece e que os amigos espirituais aqui presentes nos envolvam nesse momento para que nós possamos compreender os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores e os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Como o nosso companheiro já nos adiantou, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, no livro 4º, capítulo 2º, que fala sobre penas e gozos futuros. Vamos falar sobre a duração das penas futuras. Nós trazemos uma cultura já bem antiga, desde a dos povos mais primitivos, né, de que existe um ser superior e que esse ser, ele nos castiga quando nós fazemos coisas erradas. E nos recompensa também quando fazemos as coisas certas, né? E Kardec questiona isso para os espíritos. Por quê? Né? Que já os povos primitivos que não foram educados a acreditar num ser superior, né? Que é mais instinto do que razão. Por que eles acreditam, né, nesses castigos para as pessoas que cometem o mal ou recompensa para as pessoas que cometem o bem, se eles não foram educados dessa forma, né? E os espíritos falam, esses povos primitivos, eles não foram educados dessa forma, mas eles trazem o pressentimento de que existe um ser superior, de que esse ser, ele tem as suas leis, e as suas leis têm que ser seguidas. Aquele que age de acordo com as suas leis conseguem realmente e ganhar um lugar melhor, vamos dizer assim, conseguem viver melhor. Aqueles que agem contra as suas leis sofrem consequências, às vezes dolorosas, né? Algumas consequências que trazem muitas dores e muitos sofrimentos. As religiões que vieram posteriores já nos trouxeram de uma outra forma, também trouxeram esse Deus que castiga, esse Deus cruel, vingativo, que se nós não fizermos o que ele quer, ele vai fazer nos sofrer. Então, o que acontece? Elas vêm nos mostrar, primeiramente, algumas religiões vêm nos mostrar do sono eterno, né? Aquele sono onde a criatura morre, fica dormindo até o dia do juízo final. E no dia do juízo final, Deus vem com toda a sua plenitude e todos aqueles que morreram vão sair do túmulo e Deus vai julgar. Aqueles que foram bons irão para um lugar bom, aqueles que agiram de formas incorretas irão para um local de dor e sofrimento. Outras religiões já nos atribuem duas condições únicas:
Se é bom, vai para o céu, se não é bom, vai para o inferno. Mas sempre que aquele castigo eterno. Né? Então não nos trazem nenhum conceito de que nós podemos mudar isso, que nós podemos, através do nosso esforço, mudar isso. Já a doutrina espírita vem nos trazer uma outra visão dessas leis divinas. Não é aquela lei que nos castiga, não é aquela lei que nos deixa queimando eternamente no fogo do inferno, como era colocado no passado. Os espiritismos vêm nos mostrar que o céu e o inferno existe. Está na consciência de cada um de nós. Nós é que fazemos o nosso céu e o nosso inferno de acordo com a nossa condição de vida, da forma em que nós vivemos. Então, dependendo do meu tipo de pensamento, eu posso me colocar num local bom, num local tranquilo, ou posso me colocar num local de dor e sofrimento. A minha consciência é que vai dizer isso, não é Deus. Então, já nos mostra que as leis divinas existem, que nós temos que seguir da forma correta essas leis divinas para encontrarmos a paz. Mas não nos diz que existe um campus elíseos para quem foi bem, para quem foi bom, ou um local de dor e sofrimento para quem fez coisas erradas. Não. Nos mostra pura e simplesmente que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que o nosso céu e o nosso inferno é o nosso estado de consciência. Então aquela criatura que agem de forma correta, que faz tudo corretamente, a sua consciência é tranquila. Ele não tem do que se cobrar, então não há razão para ele sofrer. Ele não busca sofrimento porque ele sabe que está fazendo a coisa correta. Aquele que age de forma incorreta, nos primeiros momentos ele pode até achar que está fazendo a coisa errada. Né? Muitas pessoas estão fazendo a coisa certa. Muitas pessoas agem de formas equivocadas, achando que estão fazendo o correto, que estão fazendo aquilo para serem felizes. Passam a existência todinha errando, desencarnam, vão para o mundo espiritual errando, reencarnam novamente, só que reencarnam em situações mais difíceis. É aí que está a lei divina, né? Eu plantei espinho, eu vou colher espinho. Se eu plantar rosas, eu vou colher rosas. Então, se eu fiz muitas coisas erradas, a minha próxima encarnação vai ser um pouco mais difícil. Então, os espíritos vêm nos mostrar que essa duração das provas depende da melhoria do espírito. Então, enquanto ele se manter naquela condição do erro, fazendo coisas erradas, ele vai estar sofrendo consequências dolorosas. E isso, enquanto ele permanecer nesse caminho, conforme ele vai se modificando, isso vai mudando também, essas dores vão diminuindo, né? Então, vai depender da melhoria dele. Quando ele começar a trabalhar para se melhorar, ele começa a deixar de sofrer. E os espíritos até nos colocam uma coisa interessante sobre a duração do sofrimento. Ele diz, aquele que tem 10 imperfeições, ele sofre mais do que aquele que tem 5 imperfeições. Por quê? Porque ele tem mais coisas ruins a reparar, vamos dizer assim. Então o sofrimento dele é maior até ele despertar para a sua realidade, até ele despertar para a realidade espiritual. Conforme ele começa a perceber que quanto mais ele erra, mais ele sofre, esse ser começa a buscar a melhoria. Então ele começa a se arrepender dos seus atos errados. E se arrependendo dos atos errados é o primeiro passo que ele está dando para a sua melhoria. Porque quando nós nos arrependemos, é sinal que nós já percebemos que estávamos fazendo coisas erradas. Mas só o arrependimento em si não resolve. Nós precisamos ter a compreensão. O arrependimento vai nos trazer a compreensão de que nós erramos. Mas para nós nos livrarmos de todo esse mal que nós causamos ao outro, nós precisamos expiar esse mal. E além de expiar, nós precisamos também reparar esse mal. Então, o arrependimento, a expiação e a reparação é fundamental para nós nos livrarmos das dores que nós mesmos causamos para nós. Então, aí nós já começamos a perceber que esse sofrimento não é eterno. Esse sofrimento vai depender da nossa insistência em fazer as coisas erradas, em praticar o mal. Conforme nós vamos mudando, esse sofrimento vai diminuindo. Já visto aqui encarnados, né, nós vemos pessoas que sofrem muito e vemos pessoas que sofrem pouco. Aí nós vamos dizer, bom, então aquele que sofre pouco é porque é menos mal do que aquele que sofre muito? Não, os Espíritos falam que não. É de acordo com o nosso esforço. Mas se eu estou passando por situações dolorosas e eu não mudo as minhas atitudes, eu vou sofrer mais. Aquele que está passando pelas mesmas situações e começa a mudar as suas atitudes, esse sofrimento vai diminuindo. É isso que os Espíritos querem nos mostrar. Conforme nós vamos trabalhando para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, as coisas vão mudando. Então eu me arrependi. Às vezes eu reencarno, faço muitas coisas erradas. Aqui encarnados eu não percebo.
Aí eu desencarno, chego no mundo espiritual e percebo que errei. Nossa, eu tinha reencarnado, feito todo um planejamento para fazer muitas coisas boas, para auxiliar determinadas pessoas, e o que eu fiz? Eu prejudiquei algumas pessoas, essas que eu tinha que ajudar, eu explorei, e somente pensando no meu bem-estar, e não dei a mínima para essas criaturas. Aí vem o arrependimento. Não era esse o meu objetivo era mudar. Então já me arrependi. Só que eu preciso espiar. Por que eu preciso espiar? Porque a gente ainda, quando fala Terra, é um mundo de provas e expiações, né? Aí já dá aquela conotação. Então o planeta é só de dor e sofrimento. Então seria um inferno, entre aspas, porque todos estão aqui para sofrerem. Os espíritos dizem que não. De provas, por quê? Porque se eu estou fazendo as coisas erradas, eu estou me modificando, eu chego no mundo espiritual, me fortaleço, estudo para eu me melhorar, aí eu peço, olha, eu preciso reencarnar, eu quero reencarnar em determinada situação para ver se eu realmente aprendi tudo isso que eu me propus a fazer, para ver se eu realmente tenho essa convicção de que, e fazer isso quando eu reencarnar, eu vou reencarnar às vezes em situações difíceis, porque eu pedi, isso é uma prova, não é uma expiação. Reencarno e encaro de uma forma tranquila, de uma forma calma, essa situação. Por quê? Porque lá no meu íntimo algo me diz, eu reencarnei para passar por isso porque eu tenho força e eu sei que eu tenho como superar isso. Essa é a prova. A expiação, o que é? Eu preciso passar por isso para sentir na pele o mal que eu fiz a outra criatura, para nunca mais agir da mesma forma. Ou seja, eu me arrependi, estou pedindo para passar por uma situação semelhante, às vezes eu nem peço, às vezes eu passo automaticamente, porque se no mundo espiritual eu não aprendi, eu vou ter que reencarnar e sofrer as consequências desse mal que eu cometi no passado, porque é através do erro e acerto é que eu vou percebendo aonde eu tenho que me modificar para me melhorar. Então, essas expiações servem para nos despertar para a nossa realidade espiritual. Então, nós fizemos muito mal a uma criatura. Se eu não sei que aquilo que causou muita dor a essa criatura, provavelmente eu vou continuar agindo dessa forma. Agora, quando eu reencarno e expio isso, ou seja, passo por uma situação semelhante àquela que eu causei a outras criaturas no passado, eu começo a ver que aquilo não é bom. Eu vejo que aquilo magoa, que aquilo me traz dor, me traz sofrimento. E eu começo a sentir isso na pele. Vou desencarnar, chegar no mundo espiritual e dizer, olha, eu quero reencarnar para reparar o mal que eu cometi ao outro, porque enquanto eu não tinha expiado, eu não sabia que isso era errado. Eu me arrependi porque fiz o mal, mas se arrepender é uma coisa. Outra coisa é você se arrepender e querer mudar aquela situação. Quantas vezes nós fazemos coisas, nos arrependemos, mas se tivermos oportunidade, fazemos novamente. Por quê? Porque nós não sentimos na pele o mal que aquilo causa. Então eu me arrependi. A expiação é justamente isso, sentir o mal que aquela atitude que eu tive causou a outro, sentir em mim, para eu dar valor ao amor, dar valor à compreensão e dar valor à convivência boa com o meu semelhante. Vou passar por aquilo, vou perceber que aquilo não é bom, vou voltar ao mundo espiritual, aí eu programo uma encarnação para eu poder reparar o mal àquela criatura, reparar todo o mal que eu causei àquela criatura. Reencarno novamente, só que aí todo o mal que eu causei, eu vou revertê-lo em bem, eu vou fazer o bem para aquelas criaturas a qual eu fiz o mal. Então, para ter essa convicção, para agir dessa forma, nós precisamos espiar, nós precisamos sentir que aquilo não é bom, porque se nós não sentirmos que aquilo não é bom, nós vamos continuar errando. Então, Deus não está nos castigando, Ele está nos dando ferramentas para nós percebermos o que nós precisamos fazer, para nós crescermos, para nós evoluirmos. Estamos todos reunidos aqui, cada um com uma forma de pensar, cada um num grau evolutivo. Todos nós trabalhando para o nosso progresso. Vai depender do esforço de cada um de nós. Né? Então não quer dizer que Deus privilegia uns em detrimento de outros, não. Deus nos criou todos iguais e nos dá as mesmas condições e ninguém é privilegiado por Ele. Cada um vai conseguir superar as suas dificuldades com o seu esforço e com a sua luta. Porque nós estamos expostos à matéria, e a matéria exige muito de nós, e às vezes nós nos deixamos levar pela matéria e fazemos coisas erradas. E precisamos consertar isso. Então, nós vamos sofrer enquanto nós insistirmos em fazer o mal, enquanto nós insistirmos no erro. E os Espíritos falam, a expiação não é somente sofrer consequências físicas, não. A expiação também pode ser moral, não só física. Por que moral?
Porque existem pessoas que são muito orgulhosas. Vamos pegar, hoje não existe tanto, mas no passado existiam aqueles reis, aqueles soberanos, que tinham vários empregados, vários escravos, e não dava a mínima para essas criaturas. Esses reis, pessoas orgulhosas, se achavam comandante de tudo, os outros tinham que servi-lo. E eles exploravam as pessoas e não tinham pena de ninguém, não tinham dó de ninguém, e prejudicavam essas pessoas. Essas criaturas estão aqui para me servir, fazer o que eu quero, e eu não tenho dar satisfação nenhuma a ninguém, porque eu sou todo soberano, eu sou o rei. Aí o que acontece? Esse rei desencarna, e aquele que era lá o seu servo desencarna também. Aí esse rei chega no mundo espiritual e encontra ali aquele que foi seu servo, que ele explorou e que achou que estava ali somente para servi-lo, iluminado, um grau evolutivo muito mais alto que o dele, e ele ali como um necessitado, como um mendigo, tendo que pedir auxílio, pedir ajuda para aquele que foi o seu servo. Olha como que a moral vai mexer na moralidade. Por quê? Porque ele vai sofrer muito por causa do orgulho. Não, eu queria que ele me servisse, agora eu sou obrigado a implorar a ajuda desse ser que eu não dei o mínimo valor. Aí é a dor moral. Perceber que quando estamos encarnados, nós temos uma aparência, mas espiritualmente nós somos diferentes uns dos outros. Cada um está num grau evolutivo diferente, né? É como se nós estivéssemos num colégio. Num colégio nós temos lá, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Quando nós estamos lá na hora do intervalo, todo mundo junto, conversando, trocando ideias, somos todos iguais. Tocou a campainha, cada um vai para a sua sala. Um vai para o primeiro, outro para o segundo, outro para o terceiro, outro para o quarto. Ou vejam, todos iguais, mas cada um em graus diferentes. É a mesma coisa nós aqui encarnados. Estamos todos no planeta Terra, mas cada um no seu grau de evolução. Por isso que uns sofrem muito, os outros sofrem menos, mas todos nós passamos por situação difícil, porque nós precisamos passar por isso para a nossa evolução, né? Então, quando nós temos essa compreensão, nós começamos a agir de forma diferente. Então, quando nós começamos a perceber que precisamos mudar, nós começamos a trabalhar para o quê? Para reparar o mal que nós cometemos. E para reparar esses maus, para nos livrarmos dessa tendência negativa que nós trazemos, nós não precisamos desencarnar. É isso que os Espíritos nos falam. Se aproveitarmos a encarnação que nós estamos tendo para nos arrependermos, para expiarmos e para repararmos. Podemos fazer tudo numa única encarnação, sem ter que desencarnar e sofrer no mundo espiritual. Porque muita gente, né, acredita, né, que precisa desencarnar e ter uma nova reencarnação para mudar as suas condições. Não. Se eu tenho essa compreensão hoje, o que através dos estudos eu vou conseguir essa compreensão, eu vou avaliar as minhas atitudes, eu vou perceber, prejudiquei determinadas pessoas, talvez não era o que eu queria, fiz de uma forma impensada, mas acabei prejudicando. O que fazer? Como é que eu vou expiar isso? Eu não vou querer passar pelas mesmas situações. Então é começar a dar valor nessas criaturas e trabalhar em mim, eu vou espiar em mim as minhas deficiências. Por isso que a gente fala, os Espíritos falam, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque quer expiação maior do que eu ter determinados vícios e ter que lutar contra esses vícios? Quantas vezes nós nos entregamos? Quantas vezes nós nos achamos fracos? Não temos condições de nos libertarmos desses vícios. É uma expiação. A expiação o que é? É lutar contra o vício, é lutar contra a tendência, superar essa tendência e começar a fazer o bem para aqueles que nós prejudicamos. E para fazer o bem para esses aos quais nós prejudicamos, também não deixa de ser uma expiação, porque se eu sou orgulhoso, dificilmente eu vou querer dar o braço a torcer para aquele semelhante qual eu prejudiquei, eu fiz alguma coisa que o desagradou. Vejam como é difícil para nós, uma palavra tão simples é difícil para nós dizermos. Perdão, me desculpe, errei. Por quê? Porque ainda nós temos esse orgulho dentro de nós. Então, temos que espiar isso primeiro, saber que isso não faz bem para nós e que não faz bem para ninguém. Trabalhando isso, estamos espiando e quando nós começamos a entender isso, começamos a pagar aquela coisa que fizemos de errado para aquelas criaturas, fazendo bem para elas, ou seja, não precisamos desencarnar. Outros já acreditam que precisa desencarnar para sofrer, né? Não, principalmente espírita, né? Nós já sabemos que céu ou inferno nós mesmos criamos, né? Agora o espírita não. Se morrer você vai para um umbral. Aí não tem jeito, né?
Por que nós acreditamos? Porque ainda acreditamos naquela coisa negativa. Umbral existe? Umbral não existe. Não é um local circunscrito que está ali é o umbral e aqui é um local bom. Não. Nós estamos num mundo de interação, nós estamos num mundo com dimensões diferentes, mas são mundos paralelos. O mundo espiritual com o mundo físico são paralelos e nós interagimos. Então, cada um vai se relacionar com aquele ao qual ele está sintonizado. Então, não preciso estar desencarnado para me sentir no umbral. É isso que nós devemos ter em mente. Às vezes, mesmo aqui encarnado, eu estou me sentindo no umbral ou até no inferno, porque a minha consciência está me cobrando alguma coisa, ou eu tenho vícios muito ruins, tenho coisas negativas que eu coloco em prática e faço e acho que é o correto, eu vou estar sintonizado com criaturas que pensam da mesma maneira. E pensando dessas maneiras, eles estão com um padrão vibratório bem baixo, muito baixo. E isso vai criar, essas criaturas que estão no mundo espiritual, plasmam para elas locais feios, porque é o que tem na mente delas. É o que elas pensam, somente coisas negativas, coisas ruins. Então ela plasma para isso e se veem nesse local, nessa situação. Ao passo que o outro, que tem um pensamento melhor, que procura agir de forma diferente, ele se vê numa situação com um padrão vibratório mais elevado, numa situação melhor. Um exemplo, nosso lar. Nosso lar está aqui, segundo os espíritos, na crosta terrestre, em cima do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, hein? Lá em cima do Rio de Janeiro. Então, vejam, o que acontece? Ele não está distante de nós, está bem próximo de nós, né? Só que é um local melhor. Ele, o umbral, se vamos falar assim, está na mesma faixa ali, mesma linha, vamos dizer assim, né? E o que acontece? O que está ali fora do nosso lar se sente no umbral. Foi o que aconteceu com o André Luiz, ele se sentia no umbral. E aqueles que estão no nosso lar não são espíritos evoluídos, espíritos superiores, não. São espíritos que têm as suas dificuldades, só que perceberam que agiram errado, se arrependeram das suas atitudes. E quando se arrepende das suas atitudes, quando pede socorro a Deus, os amigos espirituais recolhem essas criaturas que estão nesses locais feios que eles plasmaram para eles e levam para um local melhor, para tratamento. Ou seja, a colônia é nosso lar e várias outras colônias que existem. São levados para lá e ali eles vão fazer um tratamento, ali eles vão começar a estudar, se preparar para uma nova reencarnação, onde eles irão expiar o mal que eles causaram, para poder se livrar de tudo aquilo. Então vejam, é tudo no mesmo nível, estamos no mesmo nível, só que em dimensões diferentes e em padrão vibratórios diferentes. Então, quando nós falamos que existem essas coisas, é porque nós não paramos para pensar. Nós estamos envoltos a isso. Então, se nós mudarmos a nossa forma de pensar já nessa existência, nós estamos saindo desses sentimentos negativos e estamos começando a entrar nessa sintonia dos amigos espirituais e começamos a pensar coisas boas. Vocês já pararam para pensar? De repente, num dia, num sufoco ali, uma situação difícil, às vezes nós estamos irritados e de repente nós começamos a fazer uma prece. A coisa não muda radicalmente? Parece que nós aqui é jogado um bálsamo em cima de nós e nós nos acalmamos. Estávamos até então irritados, acabamos nos acalmando. Por quê? Porque nós saímos daquela sintonia negativa e entramos numa sintonia melhor. É assim que os espíritos nos falam. Então, estamos constantemente nos relacionando, tanto encarnados como desencarnados, e nós vamos nos colocar junto com aqueles que pensam e agem como a nós. Então, quando nós temos essa compreensão, nós começamos a mudar isso. Já, primeiro passo, me arrependi, sei que fiz errado, porque o arrependimento não é aquela coisa de estar me martirizando, sofrendo, eu quero sofrer para pagar o erro. Sofrendo, nós não pagamos erro nenhum. Sofrendo, nós só aprendemos que aquilo não é correto. Nós só vamos mudar isso quando nós deixarmos de fazer as coisas erradas e começarmos a trabalhar para consertar os erros que nós cometemos. Ou seja, reparar, é a lei de causa e efeito. Qual foi a causa? Foi o meu erro. Qual é o efeito? As consequências que eu estou recebendo agora. Estou sofrendo? Estou sofrendo por minha culpa. Não é Deus que está me castigando.
Estou sofrendo porque eu agi de forma incorreta e a minha consciência está dizendo que eu estou errado, que eu estou agindo de forma errada. E quando eu percebo isso e começo a reparar o mal que eu fiz àqueles que eu prejudiquei, as coisas começam a mudar. Eu começo a ter paz, mesmo encarnados. Eu não preciso desencarnar. Mesmo encarnado eu começo a ter paz. Então, os Espíritos vêm nos mostrar que na nossa vida, tudo que acontece conosco é para a nossa melhoria interior, para nosso crescimento espiritual. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque ganharão o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a paz de espírito, é a consciência tranquila. Porque aquele que entende o porquê da sua aflição, aquele que percebe que isso que ele está passando é um aprendizado para ele, ele começa a viver melhor. Ele deixa de olhar só coisas negativas e começa a ter uma perspectiva melhor da sua vida. Ele já sabe que lá na frente as coisas vão melhorar. É que nós somos imediatistas, nós achamos que queremos tudo para agora. Então, se eu estou numa cama hoje, completamente entregue ali, vegetando, como algumas pessoas dizem, está vegetando, só movimenta o pescoço, não pode fazer mais nada. Eu tenho que ter em mente uma coisa, eu não sou aquele corpo que está ali vegetando, eu sou um espírito livre. Eu tenho toda a liberdade do mundo, porque eu penso. Eu não preciso ficar ali preso àquela cama. Eu posso muito bem me desdobrar e mentalmente estar indo para lugares maravilhosos, desde que eu entenda a minha situação. Ou posso ir indo para lugares horríveis também, né? Porque posso estar me achando lá a pior pessoa do mundo, mais castigado por Deus, e só pensando coisas negativas. Se eu mudar isso, eu vou estar me colocando numa situação melhor. Eu vi esses dias, inclusive até achei interessante, no Facebook, não sei se é um vídeo ou uma foto, coisa parecida, num trem, tem duas pessoas, um de cada lado. Um que está de um lado está vendo uma parede escura, feia, não vê nada de bonito. O outro que está do outro lado está vendo uma paisagem linda, maravilhosa. Assim somos nós. Eu posso estar numa cama sem poder me movimentar completamente, com o corpo completamente dominado. Mas a minha mente é livre, eu posso viajar mentalmente, eu posso ir para onde eu quiser. Isso é que nós temos que ter em mente. Buscar as coisas boas. Eu não posso andar, eu não posso me movimentar, mas mentalmente, em espírito, eu posso ir para muitos locais. Se eu entendo isso, eu não vou sofrer, porque eu sei que aquilo é momentâneo e sei que eu estou livre, sim. Que o corpo ele está me contendo por alguma necessidade espiritual minha. Ou eu esteja espiando algumas coisas para aprender coisas que eu fiz de errado no passado e aprender a fazer diferente nas próximas existências. Mas que aquilo é momentâneo. Aquilo não é eterno. Mas se eu ficar 100 anos nessa situação, o que é 100 anos perante a eternidade? Nós somos imortais. Então são algumas horas que nós estamos passando numa situação difícil para aprender que aquilo não é bom. E se um dia aparecer uma situação onde nós possamos causar isso a alguém, nós pensamos duas vezes, não, isso não é bom, eu não vou fazer. E se fizermos isso a alguém, nós estamos sentindo na pele o que nós fizemos com o outro, e quando nós reencarnarmos para reparar esse erro, nós vamos fazer com amor. Nós vamos reparar esse erro com amor, não obrigado. Deus não nos obriga a nada. Nós vamos fazer com amor porque nós sabemos que aquilo é doloroso. Eu causei isso ao meu semelhante lá em outras encarnações lá atrás. E hoje eu passei por isso, eu vejo como é doloroso ficar numa situação dessa. Eu não quero isso para o meu pior inimigo, aí reencarno e vou tentar, de certa forma, reparar todo o mal com aquela criatura. Às vezes, aquela criatura está num grau evolutivo muito acima, não tem mágoa, não tem nada, e não preciso eu estar reparando com ela, mas eu vou reparar isso com alguém, eu vou compensar alguém para doar esse amor para alguém, para reparar o mal que eu cometi a alguém no passado. Então, vejam, Deus está nos dando oportunidades para nós irmos nos modificando. Por isso que Jesus diz bem-aventurados os aflitos, porque todos nós temos as nossas aflições. Todos nós passamos por situações difíceis. Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso crescimento. Não é porque Deus quer, não é porque Deus fica feliz em nos ver sofrer. Não. É porque nós precisamos passar isso para nós nos libertarmos das mazelas que nós mesmos criamos para nós. As leis de Deus são imutáveis.
A lei é para todo mundo. Como nós falamos, não existe privilegiado na criação. Todos nós somos iguais. E Deus não sofre com o nosso sofrimento porque Ele sabe que cada um de nós, um dia chegaremos à plenitude. Um dia de nós chegaremos, ou vai chegar o dia em que nós seremos espíritos perfeitos. Relativamente, que perfeito, absolutamente só Deus. Mas seremos espíritos felizes. Então Ele nos dá o tempo que nós precisamos, e que nós, como nós falamos, estamos numa escola. Então vai ter aquele que vai se dedicar um pouco mais. Então ele está lá estudando, ele vai passar de ano. Agora tem aquele que não, que está lá no 5º ano. Eu sei tudo, não preciso estudar, não preciso fazer nada. Ele vai fazer a prova, repete. Repete 1 ano, repete 2, repete 3, até perceber, poxa, peraí, preciso mudar alguma coisa. Preciso, mesmo achando que eu sei, eu preciso estudar, porque eu não estou sendo aprovado. Aí eu vou me esforçar para me modificar. Então é a mesma coisa. Todos nós, enquanto insistirmos no erro, enquanto insistirmos em fazer coisas erradas, nós estaremos sofrendo consequências dolorosas, para nós aprendermos que aquilo não é bom. A partir do momento que nós mudamos, nós passamos a encarar a vida de outra forma, a expiação virá, porque nós precisamos sentir o que nós fizemos ao outro, nós é que pedimos, tá? Não é Deus que impõe, nós pedimos sentir o que nós fizemos o outro passar, só que nós vamos encarar essa expiação de forma diferente, não como castigo, mas como oportunidades. Aí não vamos sofrer, porque nós vamos aprender a conviver com a situação difícil, sabendo que isso é para o nosso bem. Sabendo que isso, lá na frente, vai nos trazer consequências boas. Estará nos livrando de vários vícios que nós trazemos. Então, poderemos sentir dor física? Poderemos sentir dor física. Poderemos sentir dor moral? Poderemos sentir dor moral, porque se eu fui preguiçoso, eu vou ter que aprender a trabalhar. Se eu fui orgulhoso, eu vou ter que aprender a ser humilde. E isso, para nós, é difícil, custa ainda. Mas nós conseguimos superar. E superando isso, nós sabemos que o nosso amanhã será muito melhor e muito mais tranquilo do que o nosso hoje. Então nós vamos passar uma existência, às vezes, em situação difícil. Mas isso vai refletir bem no nosso futuro. Por isso, que nós devemos acreditar que nós temos um Pai misericordioso. Acreditar que a nossa vida é uma dádiva, seja ela qual for a situação pela qual estamos passando. Pode ser a mais dolorosa que possamos imaginar. É uma situação que uma condição, uma ferramenta que aquele espírito está tendo para se libertar de muitas mazelas que ele traz do passado. E isso vai fortalecê-lo para no futuro ele viver melhor. Então, cada um de nós estamos passando por aquilo que nós precisamos. E se nós acreditarmos em Deus, acreditarmos que Ele não nos castiga, que Ele está nos dando oportunidade, se acreditarmos em nós, porque se Deus nos criou, como Jesus disse, vós sois deuses, tudo que eu faço vocês podem fazer também, é porque nós temos condições de superar todas essas mazelas. Nós criamos, nós podemos também tirá-las do nosso caminho. Então, nos esforçarmos, não buscarmos resposta achando que Deus está nos castigando, mas entender que Deus está nos dando oportunidade. Aceitar essas oportunidades com resignação, não comodismo, resignação. E buscar sempre estar se melhorando. E se aparecer oportunidade de fazer o bem, seja por quem for, vamos fazer o bem, porque talvez fazendo o bem nós estamos, de certa forma, já reparando erros do nosso passado. Não precisamos desencarnar. Então, agradecer a Deus pela vida que nós temos, seja ela da forma que estiver. Agradecer a Deus, porque essa vida é que vai nos dar condições para nós encontrarmos o nosso céu, que é a paz de espírito. Muito obrigado. Chegou o momento agora da nossa participação. Aquele que tiver uma pergunta, uma consideração, é só levantar a mão que o nosso companheiro levará o microfone. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia. Ouvindo você, a gente pensa, que muita coisa que a gente passa na vida é questão de sintonia mental. Tá certo? Se a gente sair pela rua e perguntar o que vocês acham da cidade de São Paulo, cada um vai dizer, é uma cidade maravilhosa, o outro vai dizer, é um inferno personificado. Tá certo? Depende de como a gente está passando aquele momento encarnando. A gente tem que pensar isso também. Às vezes o nosso lar, a nossa casa, não, tá certo? Pode ser o céu ou o inferno, dependendo de nós, como a gente se encara e encara as pessoas que estão lá. A gente tem que aprender realmente a olhar as coisas com tudo tem um lado positivo e um lado negativo, nada escapa disso.
depende para onde a gente olha que a gente vai perceber se é bom ou é ruim. Você falou até, me deu até a oportunidade de corrigir aqui um equívoco, que eu disse, né? Nosso lar está em cima do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro como se fosse um lugar ruim. Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso. Pessoas maravilhosas. Existem alguns espíritos ainda que precisam aprender um pouquinho a ter amor, a ser melhores. Assim como São Paulo, assim como Bahia, assim como todos os países precisam, né? Porque Deus não faz nada ruim, gente. Deus faz tudo de bom. Então, como você falou, de repente, eu estou na minha casa, eu posso estar me sentindo num umbral. É o meu pensamento, é a forma de pensar, é o jeito que eu assimilo as coisas. Porque uma pessoa que só pensa coisas negativas, ela não está bem consigo mesma. O próprio espírito, a sua consciência está dizendo que ela está errada. A nossa consciência nos avisa sempre. Sempre que nós vamos fazer alguma coisa e essas coisas não são boas, sempre vem aquela vozinha interior falando, não faz isso não, que isso não é bom. Mas nós somos teimosos, nós somos orgulhosos. Eu vou fazer, só dessa vez eu faço. E vou continuar fazendo até uma hora que eu canso. Aí eu percebo que sou errado. Né? Então, nós fazemos o nosso céu, nós fazemos o nosso inferno. É como eu falo, nós estamos numa assembleia. Nessa assembleia tem muita gente se sentindo no paraíso e tem muita gente se sentindo no umbral. Não vou falar inferno, porque inferno não existe. No umbral também não, mas está se sentindo no umbral. Né? Por quê? Porque a pessoa está com um pensamento muito negativo, se depreciando as pessoas que estão junto de si. Então é procurar nos valorizarmos a nós, valorizar aqueles que estão junto de nós e entender que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus nos dá é bom para a nossa evolução, para o nosso crescimento. O que precisamos é saber conviver com isso. Né? Mais alguma pergunta? Carlos, bom dia. Bom dia. Eu particularmente agradeço a palestra porque ajudou muito a esclarecer certos pensamentos que nós temos, principalmente em relação à situação que nós nos encontramos hoje. Porque, é como você falou, ou pensamos positivo ou pensamos negativo. E tem aquela passagem quando Jesus passa e que tem um cachorro, não sei se é verdadeiro, mas sempre ouvi essa passagem, e que todos os apóstolos estavam sentindo repulsa ao cachorro. E Jesus disse, que belos dentes tem esse cachorro. E assim é a nossa vida. Mesmo diante dessa turbulência que nós estamos enfrentando, que é para que o bem prevaleça. E nós podemos tirar daquilo que é um mal um bem, como uma reflexão. Os nossos índios lá, defendendo a Amazônia, são espíritos que estão defendendo um bem para uma humanidade. E são essas coisas que nós temos que valorizar. E, complementando o que o Cláudio falou, o Chico disse, cada um de nós nasce no local certo, onde nós podemos exercer a nossa evolução. É uma colocação, coisa que me tocou o coração a sua palestra. É muito boa a sua colocação, é uma realidade. Nós estamos onde nós precisávamos estar, para aprendermos, para ajudarmos, para fazermos algo de bom para nós e para a humanidade. Porque tem pessoas que acreditam, mas eu não sirvo para nada, malemar, sei ler e escrever, o que eu vou ajudar a humanidade? Olha, eu malemar, sei ler e escrever, mas de repente eu ponho um filho no mundo que vai ser o presidente da nação, e aí? Então vai depender do quê? Do meu esforço. Não quer dizer que eu vou criar meu filho querendo que ele seja presidente. Só estou dando um exemplo bem grosseiro para a gente entender. Eu vou educar o meu filho para que ele possa fazer algo de bom para a humanidade, não para si, materialmente falando, para a humanidade. Porque nós ainda temos aquela coisa, né? Nós educamos os nossos filhos para enriquecerem, ganharem muito. É errado? Não é errado. Mas temos que orientar os nossos filhos para que eles façam as coisas pensando também no semelhante, não única e exclusivamente em si. Né? Então, não é aquela coisa egoística, é mostrar que mesmo com todas as dificuldades, ele pode ajudar alguém. Então, todos nós temos a nossa importância. Por pior que nós possamos achar que somos mais inferiores a tudo, nós temos a nossa importância sim, porque nós somos filhos de Deus. E, de repente, nessa existência, eu estou numa situação muito precária, mas na próxima existência eu poderei ser um dirigente. E essa situação precária hoje está servindo para que eu lá, quando for um presidente, lá na outra encarnação,
não faça nada de errado, procure fazer as coisas corretas. Porque quando eu não tenho a compreensão, eu vou pensar em mim. Vou buscar somente em eu ter as coisas. Quando eu tenho a compreensão de que outras pessoas precisam e passam por necessidades, às vezes dolorosas, porque eu passei por isso, eu vou agir de forma diferente. Eu vou pensar em mim? Mas vou pensar também no meu semelhante. Então, tudo é aprendizado na nossa vida. Tudo o que Deus nos dá é para a nossa felicidade. Seja qual for a situação, é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Em virtude do horário, não temos mais tempo para perguntas, mas aquele que ainda tiver uma pergunta, uma colocação a fazer, o Antônio Carlos ficará aqui na frente após o término da palestra para quem quiser conversar com ele. Antônio, suas considerações finais, por favor. Então, gente, duração das penas futuras vai durar enquanto nós quisermos. Enquanto nós dermos mais valor para as coisas erradas, mais valores para as coisas negativas, a nossa pena vai continuar. Nós vamos continuar sofrendo. Quando nós começarmos a olhar esse Criador que nós temos, que nos criou todos para sermos felizes, das condições para todos nós encontrarmos paz, para todos nós superarmos as nossas tendências negativas, as nossas dificuldades, que em momento algum nos criticam, em momento algum apontam o dedo, e que confia em nós, nós vamos ver que a nossa vida é uma dádiva que Ele está nos concedendo. Agradecê-lo por essa vida, seja qual for a situação. E lutarmos para termos paz. Lutarmos para sermos felizes. De que maneira? Fazendo o que é o correto. Não nos deixando levar por pensamentos negativos. Não nos sentindo inferior a ninguém. E entender que nós estamos numa situação momentânea. Seja qual for ela vai passar. E o nosso futuro é glorioso, porque nós somos filhos de Deus e esse é o nosso objetivo, encontrar a paz e chegarmos à angelitude. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Carlos. E após tanto recebermos, chegou o momento agora de podermos doar um pouquinho de nós através das nossas vibrações. Vibrar é um ato de amor que carrega os nossos sentimentos. E agora convido a todos a mentalizarmos fé, esperança e caridade. E nessa semana do Dia das Crianças, vamos vibrar para que todas as crianças e adolescentes tenham seus direitos fundamentais respeitados, educação, informação, moradia, e que todos se sintam acolhidos e protegidos. Vibremos. E neste outubro rosa, vamos vibrar para a conscientização para o controle do câncer de mama e que seja proporcionado maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento. Vibremos. Vamos mentalizar agora o nosso lar sendo higienizado, limpo, e que todos que lá estão sejam envolvidos com muito amor e carinho, e que ao retornarmos aos nossos lares possamos sentir a diferença deste ambiente mais limpo, mais harmonizado. Vibremos. Vamos mentalizar agora um parente, um amigo, que esteja com alguma dificuldade, que as nossas vibrações lhes aliviem o sofrimento, que promovam bem-estar e que eles se sintam bem. Que assim seja. Senhor Jesus e mentores amigos, agradecemos pelos momentos que passamos, pela chance que temos de aprender com a doutrina espírita. Que possamos cumprir as penas que nossa própria consciência nos impõe e aplicar a caridade e o perdão em nosso dia a dia, para que nossos erros pretéritos e de hoje possam ser reparados e que todos os benefícios que obtivemos com a palestra de hoje possamos levar aos nossos lares e ao nosso trabalho. Senhor,
Que os Espíritos Consoladores derramem sobre nós paz, saúde e equilíbrio. E assim, agradecidos, pedimos licença a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para darmos por encerrado a nossa reunião, dando graças a Deus. Que assim seja.